Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Pauladers, hoje o babado é forte e a paulada vai esquentar. O que é Golden Shower? Pergunta a filho no perfil do pai. Ou talvez esfriar. Porque assim, né, a gente não julga o fetiche dos outros. Então, resumindo o babado todo, hoje a paulada é no fetiche. Ó o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, abre. E eu trouxe essa mulher que é o próprio IBGE da vida sexual da brasileirada. Ela que é colunista, consultora, podcaster, convidada pra falar em todos os lugares, inclusive na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Chiquérrima, que já foi 2 vezes TEDx Speaker. Ela que é sócia e CMO da Sexlog, a maior rede social de sexo e swing do país. Só podia ser ela, Mayumi Sato. Oiê, obrigada. Bem-vinda, gente, com um currículo desse, né? Pra dar paulada no fetiche, não podia ser outra pessoa. Desse assunto eu entendo, na vida pessoal e profissional. Ousadia, alegria e dedo na cara. Já quero saber, gente. Mas assim, fetiche é bom e todo mundo gosta, mas acho que tem gente que não sabe nem quais são os próprios fetiches. Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, como que a gente faz pra descobrir o que fetiche que a gente quer? Qual que é o meu fetiche? Como que eu descubro que eu gosto de choque? Calma, por favor! É difícil. É só que eu preciso experienciar isso. Como que a gente, né, fala, nossa, meu fetiche é esse? Bom, mas eu acho que, em geral, o fetiche ele começa primeiro na sua imaginação, né? Então, acho que já tem elementos, por exemplo, uma situação que envolve choque. Talvez, se isso te excita, essa ideia de estar numa situação... Talvez não seja o choque necessariamente que te atraia. Talvez seja uma situação de dominação. Seja uma situação onde envolva um certo grau de dor física que te excita. Então, eu acho que... Eu tô vendo uma tiazinha tomando choque falando... Eu tô passada, chocada. Falando, nossa, acho que eu senti uma coisa diferente aqui, né? Não foi ruim. Acabou o flashback. Acabou, porra! Bom, eu acho então que o ideal é assim, primeiro buscar de onde vêm as suas fantasias, porque qual que é a diferença entre fetiche e fantasia, né? Boa. A fantasia é uma ideia que você tem de algo que pode te excitar, mas você não necessariamente precisa realizar esses passos que envolvem a fantasia para se excitar. Quando é um fetiche, é quando tem alguns itens necessários para que ocorra a sua excitação naquela situação. Tipo, você não consegue ficar com tesão sem aquilo. Sei lá, se o meu fetiche é choque... Isso. Eu só vou sentir prazer se tiver choque envolvido? Você pode, obviamente, sentir prazer de outras formas, mas é como se você guardasse pra você um tipo de prazer, um tipo de satisfação plena, que aí só acontece com uma cena, que é o que a gente chama, no mundo fetichista, né, da situação que envolve. Que a gente chama de cena, a gente, né, já tô sendo a fetichista aqui. Não, mas as pessoas, em geral, chamam de cena justamente porque não necessariamente envolve sexo, né? Não necessariamente envolve uma relação sexual tradicional. Então, pode envolver látex, pode envolver roupas, pode envolver uma dinâmica entre as duas pessoas. Então, eu gosto de fingir que eu sou isso e que você é aquilo. Então, para essa satisfação ser alcançada, eu preciso ter a cena, eu preciso ter esses elementos envolvidos. Ih, rapaz, que loucura! E aí você entende, tudo bem, então você é fetichista. Então, você gosta disso aqui de uma maneira muito específica, sim. Não, Giovana, eu nunca cuspi. Entendi. E aí a fantasia é quando você pensa assim, tipo, tem uma ideia, igual eu sempre achei que homenagem era o meu fetiche, mas na verdade era a minha fantasia. Porque pode acontecer e aí você vai ficar feliz ou não, né? Você vai gostar ou não. Não gostei tanto. Então, e às vezes, né, no campo da fantasia acontece isso. As coisas, elas funcionam muito melhor na nossa cabeça, né? No mundo ideal, porque aí você controla toda a cena e tal. Então, não necessariamente colocar isso em prática vai te fazer mais feliz ou mais plena sexualmente, né? Uhum. Então, isso é uma fantasia. É algo que, eu gosto, me interessa, eu penso nisso quando eu tô transando e tal. Mas também, se não tiver, tanto faz como tanto fez.
Tá, porque então a fantasia é meio essa coisa. A gente pensa, então você descobre a fantasia que você gosta de interessar. É assistir alguma coisa, ver alguma coisa. Nossa, queria fazer isso. Queria, tipo isso, homenagem. É que eu fiz homenagem com casais hétero e aí não gostei. Acho que eu precisava fazer com 2 mulheres, que aí provavelmente Sim. vai ser melhor. É possível. Mas porque eu fiquei pensando depois, né, fazendo esse roteiro assim, eu falei, cara, acho que eu não tenho fetiche. Sei lá, uma enforcadinha é sempre bom. Aham. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas aí, então, talvez a enforcadinha seja o meu fetiche. É, Mas todo mundo gosta de uma enforcadinha. Pode ser alguma coisa relacionada mais à dominação e tal. Mas, assim, o fetichista, em geral, ele não vai se sentir plenamente realizado se ele não fizer isso. Entendeu? Então, acho que isso que nos diferencia. Eu acho que eu já experimentei muita coisa fetichista, tá? Já testei muita coisa até pra ver se eu gostava. Mas eu não me considero fetichista hoje. Porque se amanhã eu falar, não quero mais. Ou se eu for pra um lugar onde não dá mais pra realizar certas práticas, eu vou conseguir viver plenamente. O fetichista não vai, né? Então, se é uma pessoa podólatra, por exemplo, ele provavelmente não vai se relacionar com alguém que rejeita essa prática, porque aquilo é o que deixa ele plenamente realizado sexualmente. Mas não significa que todas as vezes ele vai ter que realizar isso, entendeu? Entendi. Então, nossa, eu amei isso. Porque, assim, caiu por terra tudo meio que acho que as pessoas pensam normalmente. Meu fetiche é esse. Aquele não é. É muito mais a fantasia. Se confunde um pouco, O né? fetiche é uma coisa muito mais séria, assim mesmo, né? Um negócio que é meio tipo, não, eu sou essa pessoa. Então, o podólatra é tipo assim, cara, eu preciso de um pé, preciso chupar um dedão aqui. Eu tenho uma questão com o pé, assim. Você tem? Mas não é de tesão. Eu tenho meio que... Eu sei o pé de todo mundo que eu conheço, basicamente. Sei. Se você botar uma fileira no pé de todo mundo e se eu não ver o rosto, acho que eu consigo dizer quem que é quem, assim, pelo pé. Sei. Mas não vem encostar o pé em mim, qualquer pessoa. Porque eu tenho nojinho. sim, Tipo sim. assim, não bota o pé aqui. Sim. Se eu fico com uma pessoa e aí eu vejo que ela tem o pé podre, eu não consigo beijar essa pessoa. Sai daqui! Pelo amor de Deus, que nojo! Você jura? Então tem uma coisa muito, assim, específica com o pé. Tipo, o teu pé feio, Sei. ela já fica mais feia. Não, esse é um negócio que eu tinha preconceito, tá? Com podólatra. Eu achava... Por quê? Acho que nos anais da internet, quem tá na internet há mais tempo sabe que, principalmente o Instagram, ele era dominado pelos caras que gostam de pé. Você abriu uma conta, a primeira DM que você ia receber era alguém manda uma foto do pé. Ai, e gente, você o pack do pezinho. Você tava fazendo um vídeo cozinhando, o cara... Nossa, acho que eu vi o pé de relance, sabe assim? Então eu tinha muito preconceito com homens em geral que gostam de pé. Mas aí hoje em dia eu gosto, na verdade. Eu comecei a entender um pouco o apelo, sabe? Então Agora você é um pouco podólatra? Não, agora eu gosto de homem que gosta de pé. Então, assim, se o cara gosta de pé, eu vou ficar felizinha, porque a gente vai ficar felizinho junto, entendeu? Se amar é crime, eu sou traficante. Então, mas era uma coisa que eu tinha Mas maior o que preconceito. Mudou? Por que agora você acha isso interessante? Acho que é porque eu testei, né? Eu me relacionei com uma pessoa interessada em pé e eu falei, tá bom, vamos testar. E aí a pessoa super feliz e eu falei, nossa, mas eu acho que eu estou feliz também, acho que tá me fazendo bem. E aí depois ela disso... gostar do seu pé, e aí depois disso eu me relacionei com outras pessoas que também gostam, assim, e é 10 de 10. É como se fosse um sorvete, chupou, acabou, fica com o palito na mão. E eu já converti também os que não gostavam, assim, eu falava, não quer testar? E aí, hoje em dia, tem uns deles que falam, ela que me tornou um maluco de pé. Mas tá vendo? Então é isso, assim, você tem que experimentar as coisas. Tem. Que no fim eu acho que é um pouco não, muito de autoconhecimento mesmo, assim, né? Tipo, eu vou ter que testar pra saber o que eu gosto. Tadinha. Tadinha, que barra. Eu acho que é importante também estabelecer que há algumas práticas que talvez interessem a uma pessoa ou outra, mas eu acho que algumas coisas, elas realmente têm que ficar no campo da fantasia. E é super legal se você tem essa consciência. Tem certas coisas que eu quero testar, mas eu não necessariamente preciso testar tudo, tá? Isso, e eu tô falando disso porque eu trabalho, né, com uma rede social que é muito vinculada à comunidade do swing.
E hoje em dia, essa comunidade está muito bem esclarecida, se comunica muito bem, tem regras muito bem definidas. Mas no passado, eu que trabalho com isso há mais de 10 anos, eu cansei de ouvir mulheres que elas foram, assim, induzidas a testar as coisas, nesse papinho do marido falando, não, você tem que testar, vamos dormir, vamos fazer uma homenagem com mais um homem. E, pô, talvez isso funcione para muita gente, mas talvez seja pode gerar um trauma depois, entende? Se ela não tá afim de testar, acho que ela não tem que testar. Exato. Mas é tipo assim, eu quero, sei lá, amarração. Eu ser amarrada. Isso eu já acho que eu não quero testar, porque eu já acho que eu sou meio claustrofóbica, assim. Pensar em ser amarrada me dá um negócio que eu não sei. Então, ou, né... Mas às vezes eu vou lá, de repente, falo assim, não, vamos testar. Mas eu acho que é isso, tem que partir de mim, essa vontade de testar, né? Não, tipo... Com certeza. Alguém falou, testa tudo. Mas é porque, geralmente, muita gente ouve as coisas e fala assim, agora eu preciso fazer isso, sabe? Eu tô pra trás, eu preciso testar. Mas não precisa. Mas, se quiser, pode. Ninguém tem que nada. Exato. Se você quiser, pra você entender o que você gosta, assim, né? Eu pensei meio mais nisso. Mas eu acho que é importante essa sua colocação mesmo. Porque se eu ficar assim, preciso testar tudo, então eu vou lá testar tudo, fazer a minha listinha. Não é uma coisa tão assim, né? E eu acho que tem muita gente também... Eu tô trazendo de depoimentos, tá? Tem muita gente que acha assim, não, porque uma vez que você começa a fazer as coisas, de repente, degringola, e de repente você não tem mais controle nenhum. Eu falo, não, gente, você pode fazer só uma coisinha e tá tudo bem. Não avançar, não tem uma linha de chegada, né? Não é droga, né? Nossa, comecei aqui, onde eu vou parar? Daqui a pouco eu tô transando dentro do busão. Exato, amarrada, pulando bang jump e, tipo, bater na siririca, sei lá. Ai, que loucura! Eu tive minha era dominatrix, que ela, infelizmente, acabou por, uma situação quase trágica que aconteceu. Eu falei assim, gente... agora eu quero saber. Eu comecei a explorar essa coisa de dominação, mas pra dominar o outro, né? E o meu tesão, em geral, é dominar homem que é uma figura, sei lá, eu diria, é uma figura mais dominante no dia a dia e fazer ele virar submisso na cama. Meu Deus. Foi rápido, escalou rápido esse podcast, né? De repente já tô... E aí... Eu comecei a me relacionar com um rapaz e ele era super hardcore, assim, do BDSM. Ele tinha várias coisas na casa dele. E quando eu comecei, eu tava realmente entendendo qual é que era, se eu gostava, se eu não gostava. Ele já era submisso. Ele era, e ele tinha lá os equipamentos. E aí a gente foi fazendo e, né, foi testando. E eu fui vendo... até onde aquilo me excitava. Só que o problema é que ele é super resistente. Paula do céu. Se eu não parasse, ele não falava pra parar, entendeu? Meu Deus do céu. Super resistente à dor, assim. Aí a gente começou... Aí você começa a ficar desconfortável, né? Tipo, espera... Eu comecei a ficar preocupada. Você precisa parar no hospital. Ele parou no hospital. Meu Deus! A gente fez algumas coisas, não vou entrar nesses detalhes, eu te conto em off. Mas que fizeram, assim, ele ter febre... umas coisas assim. O corpo dele começou a colapsar. Ô, louco, meu! E o que ele falava? Ele falava e ele ia no médico. E aí era engraçado porque ele falava... contei pro médico que aconteceu. Chato, né? Chato. Mas pra ele tava tudo bem. Ele até falava assim... ele tava sentindo prazer ainda, assim. O corpo dele num puta sofrimento, claro, físico. Era uma coisa meio tipo... Sabe quando tatuagem... Você faz muita tatuagem e seu corpo fica um pouco inflamado depois, com febre? Era isso que tava acontecendo com ele. Aí a gente dava uma parada e tal. E quem gosta de tatuagem gosta, né? A dor da tatuagem, que é uma coisa meio... acho que eu gosto de um pouco de dor, remete, gente. Né? Bom, a questão é que teve um dia em que ele tava doente. E aí eu tinha um show pra ir. E a gente tava num hotel, né? Porque ele não mora em São Paulo. Então, quando ele vinha, a gente ficava num hotel. E eu algemei ele na cama e falei... beleza, eu vou no show e já volto. E fui, e ele tava doente no quarto. Só que, enfim, o show foi muito bom. Encontrei pessoas, conheci a banda. De repente eu tava no karaokê da Liberdade. E aí já tinham passado 8 horas que eu tinha deixado ele lá. E foi uma falta de responsabilidade minha, mas que eu voltei e isso me traumatizou naquele dia, sabe? Quando eu me dei conta do que tinha acontecido... Esqueceu do menino! Esqueci dele. Que
Ai, gente. Aí eu voltei no Uber assim, falando, gente, eu matei uma Ficou pessoa. 8 horas sem mijar, sem comer, sem beber uma água, sem nada. E aí, assim, foi culpa minha responsabilidade. E aquilo me traumatizou. E depois, daquele dia, eu falei, não, vou colocar o pé no freio. E aí, eu e ele, a gente ficou tendo essa relação por quase 2 anos. Foi 1 ano e meio, assim. É bastante tempo. Foi bastante tempo, né? Depois que isso aconteceu, eu falei, não, chega, tal. A gente meio que se afastou. E a gente tentou ter um relacionamento normal. Do tipo, vamos ficar. Mas só que, você sabe... Sim. A gente nunca transou, assim, nunca transou com, né, tradicionalmente dizendo. E aí, quando aconteceu isso, a gente tentou e não rolou, assim. Não tinha tesão não sem tinha, o não espancamento. tinha. Aí, hoje em dia, ele é só meu amigo. Só, né? O que já é uma grande coisa, assim. Ele é muito meu amigo, é uma pessoa que eu gosto, considero pra caramba, mas era... O nosso fogo no rabo, ele era, né, assim, nutrido pelo fetiche, no caso. Aí acabou. Isso é muito doido, porque quando você pensa, é o fetiche, é um negócio que vai te levar a um tesão muito grande pra você transar com a pessoa. E aí vocês ficaram 1 ano e meio vivendo o fetiche sem transar. Que eu acho que tem isso, que as pessoas relacionam muito a realização de um fetiche com o ato sexual. Mas pra gente, é que assim, eu digo, nós não transamos no sentido bíblico da coisa. Não teve penetração, não teve né, sexo tradicional. Mas eu considero aquelas relações que a gente teve relações super íntimas, né? Na nossa linguagem a gente transou, entendeu? Mas é diferente pras pessoas, assim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Até porque, assim, sei lá, eu transo com mulheres, tipo, penetração... Sim. Mas aí tem, né, tem o equivalente, não no sentido de penetração, mas do que se espera de um sexo com mulheres, assim. E com ele foi puramente fetichista. Aí, hoje em dia, eu até, assim, de vez em quando, quando eu vou, principalmente quando eu viajo, assim, eu entro naqueles aplicativos, assim, de dating e tal, daí, que são mais voltados ao público fetichista, até tem um date ou outro com essa temática, entendeu? Mas aí virou uma coisa assim meio pontual, vou numa festa, alguma coisa nesse sentido. tipo, hoje eu tô afim de uma coisa mais ousada. Hoje eu tô com raiva, eu queria bater numa coisa bonita, pode ser sua cara, sabe assim? Ai, eu amei! Gente, eu acho que eu vou gostar desse universo. Ai, meu Deus, eu preciso muito explorar isso. Tô ansiosa. Ai, legal. Mas e o swing? Assim, o swing... É um fetiche? O swing tá dentro do fetiche? É uma fantasia? O swing é mais uma prática mesmo, né? É uma fantasia e uma prática. E o swingueiro, ele vai dizer que é um estilo de vida. Então, eles não se identificam como fetichistas, eles se identificam como estilo de vida swinger, né? Como se porque, em geral, quem é dessa comunidade de swing acaba que seus amigos são da comunidade swing, seus rolês são relacionados a alguma coisa voltada ao swing. Então, você acaba vivendo isso muito, muito intensamente. Não necessariamente que as pessoas transam pra caramba, mas é que elas acabam se identificando entre si e acabam criando esses grupos, né? Mas você precisa ser um casal. Que é a troca de casais. Isso. É basicamente... Você é solteiro, saiu do grupo. A rigor, sim, tá? Tanto é que eu já fui em resort de swing lá em Cancún. Resort só pra casais e só entra casal. Eu já fui em cruzeiro de swing com 350 casais do mundo e só entra casal. Então, eu fui... Esses dias eu fiz um rolê... Estados Unidos de costa a costa e foi em 8 festas de swing diferentes, com públicos diferentes. Mulher, gente, essa vida é bem interessante, né? Eu preciso pesquisar. Eu fui a trabalho. Minha viagem a trabalho foi o quê? Os Estados Unidos de costa a costa e festa de swing. Juro pra você, foi trabalho. E gente. A maior parte das festas você não entra se não for em casal. Então, a rigor é isso, tá, né? É um casal que... Aí tem suas regras. Alguns não fazem troca, eles só se relacionam, né, os próprios casais no mesmo ambiente que os outros. Outros só as mulheres trocam. Outros têm a troca total, mas tem que ser no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Então, é uma comunidade que, de uma maneira geral, é a comunidade mais conservadora dos fetichistas. Que não são fetichistas, né? Da putaria. Vamos resumir assim.
da sem vergonhice, o fetichista é o mais conservador que tem. Porque ele é cheio de regras, dos seus parâmetros, né? E agora... Tipo, não monogamia, assim, meu relacionamento tá aberto, mas tem lá a listinha de regra, todo o mandamento não, do e em casal. geral eles são monogâmicos, eles se consideram monogâmicos. Eu tenho essa história de que eu fui nesse... Isso é interessante. Não é? Eu fui nesse cruzeiro de tô swing confusa. e fui com o meu companheiro, né? Porque não podia entrar, né, se não fosse de casal. Aí fui no cruzeiro. E a gente lá conversando com os casais, pessoal muito legal mesmo, assim. Sempre quando a gente perguntava assim, mas como que é a sua relação? Você é não monogâmico, relação livre? Como que é? Sabe o que eles respondiam assim? Não, aqui é um casamento de verdade. Não existe isso. A gente se ama mesmo. Será mesmo? Deus. É um relacionamento de verdade. Eu tô chocada. Juro, eu falava, pô, mas o meu também é de verdade. Eu tô chocada. É. Então eles... Gente, isso pra mim não faz o menor sentido. Que Não, mas é loucura. porque é uma prática que tá dentro desse conjunto de regras, né? Que não sai. E que o casal é o centro, né? Onde as coisas acontecem. Então, a prática do fetiche não existe se não tiver um casal, né? Então... Não vai uma pessoa sozinha ali, tá sempre os dois juntos. A entidade casal é muito importante. Só que essa também é uma teoria que, na prática, os casais, eles gostam de sair como um terceiro elemento, né? A maior busca que a gente tem hoje em dia já foi de casal para casal, dentro do sexlog. Mas hoje são casais procurando um homem. Esse é o fetiche mais popular entre os brasileiros. Procurando um homem, né? Homenagem Eu acharia que masculino. seria procurando mulher. Exato, eu também. Mas é a homenagem masculino que mais atrai pessoas a redes sociais de sexo, encontros, assim, mais sexuais mesmo. Então, na prática, tem essa variável. Só que aí, né, de novo, com regras muito específicas e tal, não é uma coisa livre, assim. Mas é bem interessante, né? E como eu disse, as pessoas, elas começam a criar esse círculo de amizade. Eu tenho amigas que são... Eu não sou swingueira, eu não gosto de swing, na verdade, não é a minha prática. Mas eu tenho muitos amigos e amigas que são... E eles dizem assim, mas... É muito chato essa vida de swingueiro. Chegou num momento que a gente só faz churrasco e ninguém transa. Porque virou todo mundo amigo, sabe? Eu precisava de uma gentileza sua. Diga. Eu podia te ver pelado? Precisa achar outra turma pra galera transar mais. Precisa. Então, assim, eu vejo também eles abrindo um pouco as portas pra pessoas diferentes e tal. Porque também há uma exigência do swingueiro mais padrão, tá? Nem todos são assim. De que eu sou casada há 20 anos. Portanto, eu só gosto mesmo, eu tenho tesão com quem tem um relacionamento, assim, tão estável quanto o meu. Então, se for um recém-namoro, eles nem consideram um casal pra transar, entendeu? Não, é só namoradinho, não vou transar. A frase motivacional de hoje é: dá teus pulos. Ainda não chegou no nível que pode ser... Que loucura! Gente, eles são muito cheios de regra. Que cagação de regra! Alguns são. Você acha... É isso, eu acho isso muito doido, assim. Lugares e grupos de pessoas que você acha assim... Nossa, essa pessoa é super libertária, não sei o quê. Putaria maluca. E aí a pessoa é muito, tipo assim... No fundo, ela tá ali. No fundo, ela também, tá super careta. Tá com tudo fechado. Na sua caixinha. A galera ama uma regra. Ama, né? Eu acho que também tem um fator de conforto em regra, né? Quando eu falo sobre a questão da não monogamia, por exemplo, eu reconheço que durante muitos anos fazia sentido pra mim impor, entre aspas, né, algumas regras no meu relacionamento, porque era o que fazia me sentir segura, sabe? Dava uma sensação, mesmo que falsa, de que eu tenho um pouco de segurança do que vai acontecer, até onde isso pode ir, de coisas que vão me incomodar a partir de certo ponto. À medida que os anos foram passando, eu fui entendendo que não tinha nada a ver. Hoje, meu relacionamento, assim, não tem regra alguma. Não faz sentido pra gente. Você tem um relacionamento aberto sem regra? Que solta sussa é esse? É um buraco negro de aberto. Não há nada mais aberto do mundo do que essa relação, eu acho. Mas é porque a gente tá num relacionamento de 14 anos, né? Então, ao longo desses 14 anos, eu já fui, assim, do tipo...
é melhor se a gente não pegar a gente do nosso rolê. Sabe assim? Coisas... não podemos nos apaixonar. Aí depois eu fui entendendo, ixi, gente, não pode se apaixonar, eu amo essa regra. Porque você tem total controle, né, sobre isso. Exato. Não, e como se fosse isso que fizesse você se apaixonar. Quando a gente vê paixões acontecendo em relações monogâmicas, né, paixões platônicas ou paixões realizadas a todo momento. Não é isso, né, que vai necessariamente. E nesses 14 anos você já se apaixonou por outras pessoas, ele também, mas tipo, vocês continuam juntos todo dia. Não E eu fui entendendo isso, que assim, a paixão pode acontecer e a gente vai entender, né, pra que caminho ela vai. Se vai ser pra uma outra relação, vai ser uma paixão que de repente se desenrola em afeto, né, mais fraterno, geralmente sim. É porque amor é uma coisa muito específica e que requer uma dose de sorte e que são muitas coisas que tem que estar ali alinhadas para acontecer, né? Então não acontece toda hora. Mas paixão é uma coisa que vem, acontece, é um fogo no rabo, já era. Gente. Mas é engraçado que o meu companheiro, ele é zero fetichista, assim. Então ele até ouve umas histórias que eu conto pra ele de coisas, mas ele tá bem de boa. E o que eu acho bem saudável, na verdade, pra quem tem fetiche, não necessariamente... É muito difícil se apaixonar. Não, é muito difícil amar. É muito difícil você construir uma relação profunda, duradoura, etc. Se pra isso você ainda precisa que a pessoa goste do mesmo fetiche que você, meu Deus, é mais um elemento que você tá trazendo pra mesa. Mas, se você tem uma relação aberta ou livre ou qualquer coisa nesse sentido, você pode desenvolver essa relação sabendo que esse desejo pode ser realizado de alguma outra forma. E eu conheço casais que são assim. De uma pessoa tem um fetiche específico, a outra não tá nem aí pra isso. Eles são abertos, livres, então não fica pendente, sabe? E desde que seja conversado, eu acho, claro, né? Assim, não, claro. E tipo, porque eu acho que o problema também a gente tem uma relação, eu tenho aqui o meu fetiche, o meu desejo, nem te conto. Porque o casamento é essa relação, né? Acho que num casamento hétero, cisnormativo, é onde isso acontece muito. O casamento é essa coisa aqui, né, de Deus. E aí eu vou viver o meu desejo. Não, é aquela coisa do homem hétero, coisa, né, tradicional, de tipo, tem coisa que eu faço com minha esposa, mas tem coisa que eu não faço na cama com ela, eu faço na rua. E o site do Ashley Madison? Que pra quem não sabe, né, tem até uma série no Netflix que fala sobre isso, que deu um escândalo de vazamento de dados, mas é um site que as pessoas casadas vão pra trair. Exato. Tipo, ele é pra isso. Pra você trair a pessoa com quem você tá. Não, eu brinco que, assim, o Ashley Madison é o oposto do que eu proponho com o Sexlog. Porque no Ashley Madison é justamente isso. É uma pessoa que está entrando e dizendo, olha, eu tenho um relacionamento... A pessoa não sabe, a pessoa com quem eu me relaciono não sabe que eu estou aqui e eu quero fazer sexo com você. E é isso, uma traição aberta ali, né, entre essas pessoas, pelo menos. No Sexlog, o nosso maior público são os casais, e o que a gente mais quer oferecer para eles é um ambiente onde eles possam fazer as coisas juntos, sabe? Ter a mesma conta, conversar com as pessoas ao mesmo tempo, assistir coisas e coisas assim. Mas o engraçado da Ashley Madison é que é muito robô, né? É muito fake que tem. E tem até, assim, nesse mercado, eu brinco que se você descobriu que o seu marido está no Ashley Madison, fica tranquila, porque ele não transou com ninguém. Porque é impossível ter um date a partir do Ashley Madison, mas sabe? tipo, só da pessoa tá lá, assim, acho que a maior traição é isso. Ela tá ali buscando a intenção, isso, né? Pior do que transar ou não transar, acho que já fica tão... mas eu acho que eu espero que isso esteja ficando datado, sabe? De você... Por favor, né? Porque eu acho que também, apesar da traição ser um jeito da pessoa extravasar esses desejos... Ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada. Ela sabe que ela tá atraindo a si mesma quando ela propôs um relacionamento monogâmico e ela está indo contra os seus próprios valores. Porque ela quer que o outro seja monogâmico, né? Exato. Mas eu acho que isso gera sofrimento tanto pra quem é traído quanto pra quem trai. Eu tenho essa impressão de que
em geral, a gente imagina que o traidor só aproveitou, mas eu acho que é uma pessoa que, de alguma forma, ela se ressente também. De alguma forma, ela vai levar isso como uma experiência, né, ruim. E por isso que eu acho que casais, que fazem coisas juntos são casais muito mais felizes. Com certeza. Né, muito mais plenos. A traição pode ser considerada um fetiche? Tipo assim, nossa, eu tenho um tesão em trair? Não, pode ser um fetiche mau caráter. Tipo aquela coisa meio do fazer o que não pode, né? Do que é proibido, Não, assim. mas acho que pode ser sim, porque eu conheço algumas histórias, não são de traição, mas, por exemplo, de mulheres que gostariam de ser garotas de programa por uma noite. E aí elas combinam com o próprio marido, vou ficar naquela esquina e é com uma roupa provocante, aí você para com o carro e o cara... Então, né, uma realização de um fetiche ali, consensual com eles dois, mas de uma coisa que tem esse elemento proibido e que ela realmente, de fato, ela nunca realizaria. Mas numa cena controlada com alguém, né? Então, pode ser uma coisa de traição, que eu vi um filme esses dias que o cara pedia pra esposa colocar uma peruca. Porque ele, né, fantasiava com uma pessoa loira e a esposa era morena. No fim das contas, ele pode estar ali fantasiando também uma traição e ser só, né, uma fantasia. Porque eu acho que o proibido... Acho que tem um tesão no que é proibido, Tem. Tipo... Eu tenho muito isso, acho que isso me transgressou. Fala que eu não pode, eu quero que não pode. Mas tem casais que eles também se sustentam a partir dessa dinâmica, né? Eu não gosto de traição, acho terrível, acho um despropósito você fazer uma regra e você romper com ela. Mas tem casal que se sustenta dessa forma, né? E aí vão ter lá suas relações longínquas, mas é isso. Com a traição ali meio... Ninguém fala, mas todo mundo sabe, né? Esse foi um trecho do trailer de Um Lugar Silencioso, só que ele é quase todo silencioso. Fiquei pensando agora, tô falando assim, do meu fetiche, eu não tenho fetiche, né? Tô querendo explorar, mas eu gosto. Do quê? De lugar público, assim, nessa coisa meio transgressora, do tipo assim, correr o risco de ser pego, tipo... Eu já fiz num ônibus rodoviário. Brasil! Olha só! E, tipo assim, em movimento? Em movimento. Demais. Com um monte de gente. Gente! E foi muito babado, gente. Tipo assim, é uma adrenalina, é uma coisa meio assim, gente, tá todo mundo aqui. Será que alguém tá percebendo? Será que alguém não tá? E você fica com essa sensação, assim, tipo, meio de ser pego e... Sei. É interessante, assim, gostei disso. Sim. Eu acho que essa coisa do risco, né, é um elemento interessante mesmo. Mas, pronto, você pode ser, né, exibicionista. Minha cara. mas eu não sei, porque as pessoas não estavam vendo. Eu não sei se eu É tipo, verdade. Se alguém ali assistindo de fato, eu ia... É mais pelo risco. Mais pelo risco. Não sei dizer. Porque eu nunca fui numa casa de swing, por exemplo. Você nunca foi? Nunca fui, gente. Eu tô falando. Você vai fazer o que hoje? Saidinha. Vamos. Emenda aqui. Vamos, eu quero. Mas assim, eu nunca fui. Eu sempre quis ir, tipo... pra ver qual é que é e experimentar ali mesmo, assim. Mas nunca fui, gente. Tem que ir. E assim, eu sou sommelier de casa de swing, né? Já fui em casa de swing em muitos países, inclusive, e, né, no Brasil. Tudo muito parecido, tá? Vou te falar. Você vai em uma... algumas pessoas podem não concordar comigo, mas se você for em uma casa de swing, você meio que entende como são as casas de swing no mundo inteiro, assim. E aí, se você gostar, é um rolê. Já dá pra ir explorando, vai viajar. Vou viajar pra Islândia, vamos. Olha só, babado. Nossa, sempre quando eu viajo... É que assim... Mas aí também tem que ser de casal também, né? Não necessariamente, né? Mulher tem acesso mais facilitado. Tem umas casas que eu vou que, assim, homem é proibido sozinho. Tanto é que tem uma casa que eu fui em Nova York e aí tinha que ir em casal. Se a mulher ia pra um outro ambiente, o cara não podia ficar sozinho naquele ambiente. Daí o segurança falou, não, é porque senão vão achar que tem um homem solteiro aqui e não pode. Gente, homem sozinho é um problema. Exato. Homem é um problema no mundo. Mas mulher, em geral, tem entrada mais e pode entrar um casal lésbico também. Super. Né? Eu fui nesse rolê que eu fiz nos Estados Unidos, eu tava com uma amiga minha, né, que a gente trabalha junto, porque realmente foi... Pode não parecer, mas era uma pesquisa. E aí a gente foi como casal lésbico em todas as festas. Ai, gente, seu trabalho, olha. Que difícil, Mayumi, que sofrido. Essa parte eu não posso reclamar gente. mesmo, porque eu aprendo muito. E a gente fazendo uma pesquisa também pra esse roteiro, a gente descobriu que
o fetiche muda de geração pra geração. Os millennials têm mais um fetiche numa coisa. A geração Z, sei lá, a geração Z não tem fetiche nenhum, porque nem transar não transa, né, gente? Coitados. Tem fetiche no... fetiche no computador, no celular. Tipo, rola isso mesmo? Como que... Eu não sei, Paula, porque ao longo desses anos... pesquisando isso, pelo menos na comunidade que eu tenho acesso, e assim, não são poucos dados, né? São 22 milhões de pessoas. Eu posso te dizer que os 5 fetiches, top 5, assim, não mudam muito, não. Não mudam muito, não. A gente tem... Vou ver se eu lembro de cabeça, tá? O cuckold, que é o do corno, que é um homenagem masculino, que aí, né, se transforma nesse fetiche de cuckold mesmo, que o cara sente um tesão em ver a mulher transando com outro cara e tal. Fetiche do corpo. Tá bom. Não, e é um fetiche, assim, super popular. A gente até criou um dia, 25 de abril, eu acho, dia do corno, e é um dia que a gente faz comemoração, faz uns eventos, assim, sabe, pelo Brasil. Aí tem... Não é fetiche, não é uma fantasia, é uma prática, mas sexo anal tá sempre entre os top 5, assim, mais mencionados. As pessoas têm uma fixação por sexo anal. Tem o exibicionismo, tem o voyeurismo e tem o sexo grupal. São esses 5. Em geral, eles mudam de posição, do tipo, agora a gente tá tendo, nas respostas, teve um que tava no 3º lugar, tá no 2º. Mas eles não mudam muito não, sabia? Pelo menos na minha experiência. E nessa análise das pessoas, tem pessoas muito jovens também, assim. Então tem gerações diferentes desse grupo. Tem gerações diferentes. O que é um elemento novo, justamente, é o que a gente tá vendo da questão de tipos de relacionamentos. Porque antes... Inclusive, a nossa rede social cresceu no meio da comunidade swing, mas rapidamente ela se ampliou para outras práticas, mas as pessoas continuaram se chamando de swingueiras, né? E hoje não. Hoje aí as pessoas já estão, né, nomeando de outra forma, nomeando suas relações como relações livres e relações, né, de um jeito ou de outro. Isso é uma novidade, assim, é bem... Mas é uma evolução da sociedade como um todo, mais assim, né? Do que, tipo, especificamente da geração. Tudo bem que a geração mais nova que acho que introduziu isso, né? A geração Z é mais fluida, mais livre nesse sentido. Eu não sei também, porque eu acho eles meio confusos, eu confesso, assim. Amiga, não tenho como te defender. Tem uma dificuldade de entender essa galera. Porque eles, ao mesmo tempo que eu acho que eles são muito fluidos e livres, eles são careta pra caramba. Eu fico muito confusa. Eu falo, gente, alguma coisa que pra mim não faz sentido, assim. Até nesse sentido de nomear a sua relação, né? Você precisar ter um nome absoluto e esse nome vir carregado de regras, nos faz questionar, né? Então, que relação livre é essa? Livre, mas nem tanto. Tem uma coisa... que isso aqui eu quero muito falar, do consentimento. Que não é porque é a putaria louca, putaria maluca, suruba, swing, nananã, que você pode chegando nas pessoas. Acho que mesmo num swing, existe o consentimento. A pessoa precisa falar ok com você. E uma etiqueta, né? Tipo, existem regras, né? Assim, por mais livre que seja, existe regra. Tipo, você tá numa suruba, mas não é porque eu tô numa suruba que eu vou ali querer transar com qualquer pessoa que tá na suruba. Sim. Não, mas aí é uma regra civilizacional, né? Uma regra de etiqueta, de relação, assim... Que é uma regra que deveria ser aplicada em todo lugar, que é você perguntar as coisas antes de fazer. Mas isso eu acho que é um elemento... que o universo fetichista e das práticas livres sexuais, elas ensinam as pessoas não integradas a esse universo, tá? Porque eu, nas minhas experiências, e não sou poucas de ir nesses eventos, nesses lugares, nessas festas, são os lugares onde eu me sinto mais respeitada, muito mais respeitada do que numa balada hétero. Nossa, assim, 1000 vezes. E nesse rolê mais liberal, fetichista, não acontece. É uma coisa muito, muito mais transparente, muito mais verbalizada. Eu fui numa festa em Nova York, que é uma festa um pouco mais moderna, assim, meio fetichista moderna, que chama Hacienda Community. E quando você chega nessa festa pela primeira vez, primeiro que tem um negócio que eles te mandam, assim, um questionário gigante e tal. Eles te vinculam a um mentor, então você vai nessa festa se o seu mentor estiver pela primeira vez. E nessa festa você tem uma palestra. E é engraçado, de 40 minutos. Gente, pra você entrar na festa. Com aquela roupa, sabe? Só com os mamilos cobertos, assim. Todo mundo, assim, sentadinho. Participando de uma palestra.
Exato. Que cena. O cara vestido de cachorro, sabe? E a gente assistindo a palestra. E a palestra real, oficial, assim, de tipo... Séria. Regras. E é assim, assado. Se você se sentir ameaçado, você tem essas pessoas que estão sinalizadas pra te falar. E aí você tem esse mentor, porque o mentor vai te acompanhar um pouco na festa, não ficar te vigiando. Mas ele vai te dizer depois se você tá apto a fazer parte da comunidade ou não. Então, se você não se comportar nessa primeira interação, você é banido pra sempre. Nunca mais. Então você vê como são coisas, assim, levadas a sério. E, pô, imagina numa balada normal, de eletrônico, também isso acontecer, né? Ó, se você tiver um comportamento fora do esperado, no sentido de educação, você não vem mais. Pô, é um jeito, né, de educar. Seria uma... É que, na verdade... O assédio não deveria acontecer... De jeito nenhum. É assim, né? Já estamos em 2024, já falamos bastante sobre isso. Eu fui assediada numa balada em BH e eu fiz um paulada no assédio com a Maíra Cota. E é isso, assim, eu fiquei muito chocada porque eu vivo num núcleo muito GLS, onde eu não sou assediada, isso não acontece. Aí eu fui numa balada em BH, que era uma balada hétero, e foi horrível, assim, eu fui assediada por 2 caras. Um ficou me stalkeando e o outro veio e me agarrou, me abraçou. Ai, credo. Sabe, grudou. Ai, horrível, gente. Com ódio, vontade de matar o cara. Mas essa é uma na nossa bolha, que a gente não tá acostumada, porque é assim, né? Então, é eu falei, gente, eu achava, porque a minha bolha não tem isso, eu achava que o mundo estava melhor. Sim. Eu saí da minha bolha, que desilusão, porque vou voltar pra bolha, não saio mais da minha bolha, me deixa quietinha na minha bolha. Isso mesmo. O ideal é que não acontecesse, mas também, né, infelizmente, muitas pessoas não estão educadas, né, pra isso. E é uma coisa que eu acho que o fetiche ensina, assim, só pode ser considerado fetiche se for consensual, com pessoas acima de 18 anos e que não estejam, né, aptas àquela situação. No sentido de elas não estão drogadas nem alcoolizadas. Se um desses elementos não estiver presente, é assédio. É crime, né? Então não é fetiche. Se isso acontecer, não dá pra dizer é o fetiche. Não, é o criminoso, entendeu? E isso tá muito claro na comunidade. Porque é uma comunidade que precisa muito, né, manter esses padrões de comportamento até pra serem respeitadas lá fora. E pra se manter, né? Pra continuar existindo, pra não acabar, né? Exato, Amei. Chique, tudo. Amada, chegamos ao final. Que papo gostoso. Eu já tô aqui. Vamos pro swing, eu quero ir pra festa, eu quero ir pra hacienda. Me leva. Eu quero ir pra todo lugar. Que delícia, gente. Adorei. Depois a gente vai voltar aqui pra eu te contar todas as minhas experiências vividas. Ai, por favor. Sim, aí a gente vai ter histórias, não é? né? Eu vou ter os meus relatos. Adorei, quero. A vida real, amei. Me manda aí suas redes, que projeto, o que você quiser falar pros pauladers. Não, em geral é mais fácil me encontrar no Instagram. Apesar de eu ser essa pessoa, eu sumo, aí depois eu volto intensamente, aí eu sumo do Instagram. Mas tá lá, né? Tudo que eu faço, eu acabo compartilhando. É Opa Mayumi. Tudo junto. Quem quiser conhecer o Sexlog, é o sexlog.com. E a gente também tem um aplicativo de threesome, de homenagem, né? Então, para o casal encontrar um terceiro elemento que chama Isos. YSOS para baixar. A gente tem outras plataformas também relacionadas a esse mundo, assim, do mercado adulto. Mas aí vai me seguindo para conhecer um pouco mais. Ai, que tudo babado, gente. Eu amei. Obrigada demais. Obrigada a você. Adorei o papo. Tem que dar paulada.